Você já saiu da prisão do inimigo? Você já saiu de lá? Você já saiu? A partir do momento que aquele povo saiu de lá, Deus retirou aquele povo, o clamor daquele povo, eles choravam, eles se desesperavam. E o que aconteceu? Moisés foi enviado para libertar aquele povo. Deus usou uma pessoa para me libertar. Com certeza Deus usou um Moisés, alguém para te libertar do cativeiro. Foi ou não foi? Só que em seguida, quando Moisés libertou o povo do cativeiro, em seguida, eles começaram a cantar. Se você pegar Êxodo 15, você vai ver que Moisés fez um cântico de alegria. E eles cantavam, e eles agradeciam a Deus, e eles pulavam. E eles faziam, meu Deus, o coração era tão grato, porque eles saíram do cativeiro, aleluia! Quem tem coração grato aí porque saiu do cativeiro, dá um amém, dá uma glória a Deus! E eles se alegravam. E Moisés fez um cântico maravilhoso. E se você vai ver, ali em seguida, a Miriam também, a irmã de Moisés, começou a dançar, tocar tamborim. E ela pulava e ela se alegrava, porque afinal de contas, foi tirado as garras de Satanás de cima deles. É por isso que eu tenho que me alegrar continuamente. É por isso que eu não posso perder a alegria. É por isso que a minha alegria é algo que ninguém pode tirar. Sabe por quê? Porque eu saí do cativeiro. Imediatamente eles saíram do cativeiro. E sabe o que aconteceu em seguida? Eles saíram do cativeiro. Eles saíram com ouros, com prata. Eles saíram com os despojos de Faraó. E eles saíram, mas eles ficaram parados. E já veio o primeiro obstáculo. E o primeiro obstáculo veio o Mar Vermelho. Ah, meu Deus, nós saímos do cativeiro e agora tem o Mar Vermelho. Deus não disse que ia nos tirar da lama. Deus não disse que ia tirar as garras de Satanás sobre nós e nós íamos ficar parados. Deus não disse que Ele nos ia livrar do Faraó, nos tirar do cativeiro para que a gente ficasse parado. E imediatamente Moisés clamou, o povo começou, e agora nos tirasse do cativeiro para que nós morramos nesse lugar? Para que a gente vá para onde? Apareceu um Mar Vermelho. Diga assim, é de propósito o Mar Vermelho. É de propósito os levantes. É de propósito. Porque o Senhor te tirou do cativeiro. Mas o Senhor não quer que você fique parado. E Moisés clamou ao Senhor. Lá em Êxodo 15. E o Senhor disse assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Diga para o teu irmão, você tem que andar. Você tem que marchar. Você tem que fazer. Senão, o mar vai te engolir. Glória a Deus. Eu precisava dar esse ênfase na palavra. Sabe por quê? Porque agora mesmo eu vou para a palavra. Quando o Senhor tirou o povo do Egito, quando o Senhor me tirou, há 18 anos atrás, 17 anos atrás, quando o Senhor me tirou, Ele já imediatamente, Ele mostrou Canaã. Imediatamente, quando Deus tirou o povo do Egito, do cativeiro, Ele disse, eu vou tirar vocês daqui, mas há uma terra prometida para você. Não tire os olhos de Canaã. Não tire os olhos de Canaã. Os obstáculos vieram, os obstáculos em cima de obstáculos. E o povo tirou o olho de Canaã. Diga para o teu irmão, não tira o olho da promessa. Senão tu fica no cativeiro. Senão tu volta para o cativeiro. Senão tu vai para o deserto. Aleluia? Quando Deus te chama, preste atenção. Deus não te chama, isso é profético, porque eu não tenho nada anotado ali. Quando Deus te chama, não é para voltar para o cativeiro, e muito menos para ficar parado. É para tu ganhar Canaã. Deus não chama ninguém pensando que essas pessoas vão parar, vão cruzar os braços ou vão se acovardar. Deus disse, por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. Por que te clamas ao Senhor? Marche, querido. Por que tu estás parado? Marche, querido. Salmo 126, a minha pregação. Deus é bom? Por que eu falei de Êxodo? Porque Davi sabia muito bem.
Davi conhecia a história de Êxodo. Nós hoje que não conhecemos história bíblica nenhuma. Eu quero te dizer que antigamente as crianças com 6 anos de idade eram inculcada a palavra de Deus na cabeça delas. Inculcada. Todos os profetas da Bíblia se conheciam de Gênesis até o momento que eles estavam. Eles sabiam tudo, eles estudavam. Amém? E Davi sabia muito bem a história de Gênesis, a história de Êxodo. Davi sabia muito bem a história de Moisés. E ele escreveu o Salmo 126, 1. É ali que eu vou começar. Eu não disse que quando a pessoa saiu do cativeiro, a pessoa se alegrou? Quando o diabo tira as garras de cima de você, você não sente paz? Você não sente uma alegria? Quando chegaram na minha casa e viram que o casamento estava destruído e disseram, um Canaã para o teu casamento, a promessa para o teu casamento, a restauração para o teu filho. Eu me alegrei, eu confiei, porque alguém disse para mim, tu vai sair do cativeiro. E é aqui que eu quero me deter. Se Deus me arrancou do cativeiro, por que a alegria não permanece? E Davi disse, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, éramos como os que estão sonhando. Deixa aí. Quando me falaram que Jesus podia curar, podia sarar, podia transformar, mudar a minha vida, e eu podia me tornar uma pessoa mais que vencedora, eu me tornei uma pessoa sonhadora. E nós saímos do cativeiro para sonhar. E quando a gente sai do cativeiro, é para quê? Para sonhar. E nós estávamos, diz Davi, como aqueles que sonham. E por que a gente perde isso? E por que muitos perdem o alvo, o objetivo, o Canaã? Por que muitos ficam olhando as pedras, o mar vermelho, a água amarga? Porque se tu continuar lendo Êxodo, tu vai ver as pragas. Por que muitos param na murmuração? Por que muitas mulheres não estão sendo sábias? Por que muitos homens se afrouxaram e não levam a sua casa para Jesus? Por que pararam de sonhar? Se Jesus já me tirou do cativeiro, quem me tirou do cativeiro? Jesus. Eu te pergunto, Jesus já te tirou? Jesus já te tirou? Então não pare de sonhar. A palavra da vigília ontem, vamos lá. 126, 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor por eles. Vai dizer que não era assim. Vai dizer que quando a gente vem no culto de coração agradecido, porque sabendo de onde que Deus nos tirou, nós não temos dificuldade de cantar, de pular, de dançar e de fazer. Não precisa o pregador ficar, cante, exalte, abre a sua boca. Não, porque a alegria ela brota de dentro para fora. E eu não sou alegre porque tudo me vai bem. Eu sou alegre porque um dia me tiraram do cativeiro. Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Até aí. Eu te pergunto uma coisa. Eu te perguntei se tiraram do cativeiro. Eu te perguntei se o Senhor é contigo. Eu te perguntei se hoje quem te guia é Jesus, que é a mesma coisa. Quem guiou aquele povo foi o Senhor. Vocês falaram para mim que tudo isso aconteceu. E são 3 versículos ali que Davi está falando. Quando nos tiraram do cativeiro, a gente estava como aqueles que sonhavam. Cântico se brotava dos meus lábios. E eu dizia, grandes coisas fez o Senhor, grandes coisas fez o Senhor. Deus é poderoso, Deus é tremendo. Ninguém chega com problema se você não diz, Deus é tremendo, grande coisa fez o Senhor por mim. Deus era, é e vai ser. E aquele cântico estava sempre brotando dentro de mim e de você. E eu te pergunto, continua brotando? Continua brotando? Alguém corajoso disse amém. Eu posso te confessar que eu sonho com os mesmos sonhos. Alguns já concretizaram. E eu ainda estou a caminho do Canaã. Eu posso dizer que a alegria do Senhor é a minha força. Eu deixo Ele alegre e eu fico forte. Tem muita gente que diz a alegria do Senhor.
Você tem que estudar um pouquinho de português. Se você já estudou, você tem que ter noção. Você alegra o Senhor com teus cânticos? Você alegra o Senhor com os sonhos, os projetos? Deus te dá um projeto e você não vacila, você não para no meio? Deus te deu um chamado e você é esse que eu sigo. Eu não vou vacilar, eu não vou fazer a obra fraudulentamente. Por quê? Eu estou em busca de Canaã. E ele falou, Davi falou isso aqui. E eu quero começar totalmente inverso. O 4. Porque na mesma hora que Davi falou aquilo ali, Davi também falou outra coisa. Que aí eu quero me ater os últimos 3 capítulos de Salmo 126. Que é o que Deus quer falar comigo e com você. Há 2 tipos de pessoas aqui essa noite. Uns que continuam alegres, que saíram do cativeiro e continuam plantando, e continuam buscando, e a colheita é certa. E outros que pararam de colher, só estão esperando a colheita. De plantar, aliás. Faze regressar os nossos cativos, Senhor, como as correntes do sul. A minha Bíblia diz assim, faz-nos regressar do cativeiro, Senhor. Por que se já tinham saído? Por que Davi ora daquele jeito? Por que Davi primeiro disse 3 versículos que estavam todos alegres, todo temente, todo cantando, e depois ele clamou a Deus e disse, faz-nos voltar de lá. Porque muita gente volta para o cativeiro. Muita gente volta a Israel. O mesmo povo um dia chegou para Moisés e diz, por que tu nos tirasse de lá? Pelo menos lá nós tínhamos cebola para comer. Quantas pessoas que eu ouvi e disse, olha, quando eu não estava com Jesus, era bem melhor. Claro, tu andava de mão dada com o diabo, tu já ia ver o quê? Tu já era um problema, o diabo já era um problema, a tua casa já era um problema, já era tudo um problema. Faz. Não, eu não quero isso aí, eu quero o 4. É o 4. Diego, é o 4. Faze-me regressar aos nossos cativos, Senhor, como as correntes do sul. Será que você não voltou para o cativeiro? Será que você não parou de sonhar? Será que teu cântico da salvação continua? Não, eu posso dizer, olhando para a igreja do Senhor, que não continua. Eu posso ver que muitos entram nessa casa, só estão alegres com coisas momentâneas. Se deu certo um negócio, você está alegre. Se dá errado, você chora. Se as coisas não vão bem, você já não adora a Deus. Querido, não tem nada a ver adoração com o que você possui ou venha possuir. Adoração é algo que está no genuíno coração de quem saiu do cativeiro. Eu não entendo como que muitas pessoas conseguem voltar para trás. Por que muitas pessoas já vieram para estar lá, recebendo de Canaã, e voltaram para o cativeiro, e estão aqui se lamentando, como pregaram na quinta-feira. Estão aqui se lamentando, estão parados, estão infrutíferos. Diga assim, a culpa não é de Deus. Só os corajosos falam, a culpa não é de Deus, não é da igreja. Diga, é minha. Eu fiquei no cativeiro. Eu preferi voltar. Pode rir, pode chorar, pode dançar, pode gritar. Nós temos que fazer uma retrospectiva da nossa vida e ver o que está funcionando, espiritualmente falando. Porque materialmente, eu posso olhar pessoas prósperas aqui. Pessoas prósperas. Pessoas que têm o celular da hora, o carro da hora, amanhã pode comer em qualquer restaurante. Muitas pessoas estão assim, dessa forma próspera, mas estão no cativeiro. Querido, a palavra diz em Oséias, conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. Não voltar para o cativeiro. E agora eu finalizo a minha pregação nos 2 versículos finais. Pode botar o 5. Deus é bom? Deus tem promessa. Deus tem promessa? Deus tem Canaã? Deus tem a terra prometida?
Deus disse que buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo o que você precisar nessa terra, Ele te dá com liberdade. Se eu pudesse, eu entrava dentro da tua cabeça e botava algumas verdades de Deus. Porque tem muitas pessoas que não entram. Ontem eu falava com uma pessoa e eu disse, por que é tão difícil entrar as verdades de Deus no teu coração? Por que tu és tão teimoso? Por que tu és tão teimoso? Por que tu insiste em achar que está certo? Se Jesus já te tirou do cativeiro, querido, você devia estar à beira de Canaã. O que semeia, diga em, não é com, é em lágrimas. Com cânticos e júbilo cegarão. Deixa aí. O que semeia em lágrima. O problema é que você quer semear, mas não quer chorar. Não, tá muito difícil. Vou desistir. Eu estou sofrendo muito. Eu vou desistir. Está muito difícil semear. Toda hora que eu vou fazer um trabalho para Jesus, que eu vou semear uma semente, que eu vou semear a palavra, que eu vou dar meu tempo para Deus, que eu boto o dízimo ali, parece que as coisas pioram, eu vou desistir. Ali está dizendo, o que semeiam em lágrimas. Você está pensando que o lavrador não soa a camisa para semear? No sol quente? Tu está pensando que o lavrador não escolhe as melhores sementes? Ele podia pensar, vou reter essas sementes, eu não vou jogar no sol, no solo. Pode ser que o solo não vai dar. Pode ser que vai vir uma chuva de pedra e vai acabar com a minha plantação. Eu vou reter a semente. E as melhores sementes que ele bota na terra. Mas tem muita gente comendo o seu futuro aqui. Tem muita gente guardando as sementes, com medo de sofrer, com medo de chorar, ou porque são avarentos, ou porque são egoístas. O que semeiam em lágrimas, com cânticos e júbilo, cegarão. A promessa é, se tu semear com cânticos e júbilos, tu ceifará. Por isso que eu disse que hoje tem uma surpresa para você. Um dia eu comecei a semear com choro e com lágrimas. Um dia eu comecei a cear. Né, Zequinha? Nós começamos a semear. Choros e choros na igreja, a noite inteira chorando. Eu e Zequinha. Né, Zequinha? A gente voltar a chorar porque eu tenho que emagrecer, Zequinha das lágrimas. Chorávamos e clamávamos. E tu sabe de uma coisa? Não parei de semear, porque quem para de semear, para de colher. Vamos lá no 5? No 6? Aquele que sai, diga a primeira coisa. Diga comigo a primeira coisa. Tem que sair. Deus te chama para ir. Cutuca o teu irmão, dá um beliscão, acorda tu que dormes. Deus te chama para ir. É aquele que sai. Não, pastor, eu não quero me incomodar. Eu ouvi isso ontem. Eu ouvi isso ontem. Se é para me incomodar, pastora, eu fico em casa. Se você não quer se incomodar, querido, realmente pode ficar em casa. Porque se Jesus não quisesse ir para a cruz, ele não tinha descido lá do céu. Primeiro, você tem que sair. Aquele que sai. Deus te chama para ir. Amém? Você está aí comigo? Aquele que sai chorando, levando a semente. Ali na minha Bíblia está, levando a preciosa semente. Primeiro você tem que ir. Depois você tem que renunciar a tua vida, a tua razão, teu querer, teu tempo, teu dinheiro, teu namorado, teu lazer. Você tem que ir chorando, negando a sua carne.
e levando a preciosa semente. E se você vê em Gênesis 3,15, diz que a semente, que era Jesus, ia vir no ventre de uma mulher e ia pisar em serpente e escorpiões. Eu tenho essa semente dentro de mim. Eu tenho. Você tem? Você tem? Você tem? Quem tem a preciosa semente aqui? Agora a pergunta, você está indo? Ou ela está guardada aí? Semente para semear. Olha só, gente. Voltará com cânticos de júbilo, trazendo consigo os seus molhos. Eu desafio você. Eu desafio porque eu vivo isso. Eu desafio você. Começa a semear, renunciando a tua vida, o teu tempo, o teu dinheiro. Eu não te prometo que tu não vai chorar. Eu não te prometo que você não vai sentir dores. Eu não te prometo que você não vai se sentir traído, porque ontem mesmo me traíram. Eu não te prometo nada disso. Mas eu te prometo que tu não voltará com a semente só que tu lançou. Tu voltará com um feixe de sementes. Você lança 4 grãos de milho no chão. Normalmente dá 2 pés. Normalmente 4 espigas. Tu me diz e pode contar? Quanto grão tem numa espiga? Diga para o teu amigo do lado, mas tem que lançar a semente. Deus é bom? Ele é bom de verdade? Abre comigo em Gálatas 6, do 7 ao 9. Tem gente que se esperneia e quer ter razão, e quer falar, e quer achar justificativa, e quer explicação, e quer falar. Querido, como 2 mais 2 é 4 na matemática do natural, no reino de Deus também não é diferente. Se você não trabalhar, você não recebe. No reino de Deus é a mesma coisa. O reino de Deus não vem nada de graça, não, é com muito esforço. Você quer unção, você tem que buscar. Se você quer pregar, você tem que buscar. Se você quer cantar, você tem que aprender. Se você quer ser abençoado nas finanças, você tem que dar. Diga para o teu irmão, é a mesma coisa. A matemática é a mesma. Então para de se espernear. Deus é bom? Gálatas 6, quem achou? Lembrando que o estudo bíblico essa semana encerra no Gálatas 6. Amém, irmãos? Amém, irmãos, do estudo bíblico? Glória a Deus. Estudo bíblico essa semana, Gálatas 6. Aleluia. 6, 7. Quem achou? 6, 7, por favor. Não erreis. Não o quê? Não o quê? Ah, então a gente pode errar? Ah, é? E por que muitas vezes Deus fala contigo e tu não acha que está errado? Por que muitas vezes Deus fala contigo na música, no carro, andando, na madrugada, na palavra, e Ele diz, é por aqui, lança semente, vai, tu quer colher, semeia, faz, anda. E tu, não é comigo não, sei de nada não, Senhor, não é comigo não. Não erreis. Diga, não erreis. Diz assim, Deus está me chamando a não errar mais. Deus não se deixa escarnecer. Eu acho isso lindo e maravilhoso. Muito lindo. Muito lindo. Sabe por quê? Porque você pode escarnecer da pastora. Você pode escarnecer do irmão. Você pode achar tudo errado que se faz. Você pode achar, como diz assim, o olho está maior do que o cisco já. Quer dizer, o cisco maior do que o olho. Pode achar tudo. Agora, de Deus não se zomba e de Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem semeia, isso também ceifará. Está aí? Não vos enganeis. Deus não se deixa escarnecer. Pois tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Diga para o teu irmão, é a lei da semeadura. Tu queres receber amor? Plante amor.
Tu quer receber perdão? Plante perdão. Perdoe. Você quer receber tempo, que alguém te dê tempo, que alguém futuramente, na velhice também, cuide de você? Cuide de alguém. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Renuncie seu tempo, seu lazer para buscar a Deus. Você quer ser um homem segundo o coração de Deus? Conheça Deus. Deus não é para alguns. Deus é para quem busca. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Só alguns acham o Senhor. Só alguns acham o Senhor. Por que, pastora? Porque não buscam de todo o coração. Muita gente está na emoção. Outro dia eu estava orando e Deus me mostrando. Muita gente vem aqui e até chora. Até chora. Uma música encanta. Ó, querido, se você pegar um carro e você botar uma música lá da Jovem Guarda, ali pro meu tempo, né? E você começar a lembrar da tua vida passada, tu também chora. De emoção a gente chora a qualquer hora. Eu vejo a televisão e vejo umas coisas e choro. Você pode também vir na igreja e chorar de emoção. Isso não toca o coração de Deus. Só os contritos de coração toca o coração de Deus. Diga para o teu irmão, não te engana mais. Jesus está voltando. E eu não consigo mais, eu conversava com uma pessoa de meio-dia. Eu não consigo mais contar o dia, eu não sei se hoje é sexta ou hoje é terça. Eu não sei se é 6 da manhã ou 6 da tarde. Eu não consigo mais contar os dias. Os dias estão se abreviando. Jesus está às portas. Ou você é um eterno e verdadeiro adorador. Ou você semeia. Ou você faz o que tem que fazer. Ou você, eu lamento te dizer, o teu destino não é o céu. Se fosse eu, você aplaudiu o Senhor. Para Ele. Quem tem o destino no céu pode ser grato. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Como que eu só quero estar na carne? Como que eu só quero fazer as coisas da carne? Como que eu só me inclino para as coisas da carne? Como que eu só me inclino? A minha carne ganha o meu espírito. E como que eu quero herdar a vida eterna? Como disse o pastor Toninho domingo de manhã. Se tu falar para um espírita, ele quer ir para o céu. Se tu falar para um maçônico, ele quer ir para o céu. Se tu falar para um budista, ele quer ir para o céu. Mas nem todos querem pegar o caminho que vai para o céu. E pasmem você. Tem crente que pensa que está no caminho, mas não está, porque está alimentando a carne. E se você plantar na carne, você vai colher corrupção. E se você plantar no Espírito, você vai colher a vida eterna. Diga para o teu irmão, está se plantando aonde? Aqui ainda dá tempo de corrigir. Às vezes eu dou uma guinada aqui, eu fico meio brava. Sabe por quê? Porque se daqui 1 hora Jesus voltar, você tem tempo de se corrigir. A cada minuto você tem que lembrar que Jesus está às portas. Ele está voltando. Tu está caminhando para essa terra, só para essa terra. Colossenses inteiro está falando disso. Tira os teus pés dessa terra, saia daqui. Tire tempo para Deus, renuncie a tua vida. Outro dia uma pessoa disse assim, eu não vou porque eu não estou com vontade. Eu disse, eu carcará, quem disse que tem que ter vontade para buscar a Deus? Deus disse que tem que negar a vontade, não é, Rosane? Como é que a gente... Eu só vou quando dá vontade. Vai para o inferno com a tua vontade. Porque tu tem que negar a vontade. Renunciar à tua vida. Tu tem que negar a carne. Senão tu vai colher só na carne. Se tu fizer o que te dá vontade, eu quero te dizer, o teu destino é o inferno. A carne não quer nada com o céu, ele nem vai subir. A carne vai apodrecer no cemitério. Só o que vai subir é o Espírito. A palavra de Deus não mente. Se tu plantar na carne, tu colhe na carne corrupção. Mas se tu plantar no Espírito, tu colhe a vida eterna. Quem está plantando no Espírito? Quem decidiu hoje plantar no Espírito? Tudo que o homem semeia, isso também ceifa. E aqui eu quero, finalizando, dizendo que... E não nos cansemos de fazer o bem. Porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. 2 Coríntios 9,6, abre comigo. 2 Coríntios 9,6, você nem precisa abrir porque eu vou finalizar nessa palavra.
Mas eu quero mostrar outra coisa para você. Amém? 2 Coríntios 9:6. 2 Coríntios 9:6. Diz que: não digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Aquele que semeia em abundância, em abundância também. Agora olha bem para a baga do teu irmão e diz assim: para de reclamar. Vai trabalhar? Vai trabalhar para Jesus? Você quer? Você quer ser reconhecido? Você quer ter uma unção redobrada? Você quer ter dinheiro no bolso? Faça as coisas para o Senhor. O que semeia muito, muito ceifará. O que semeia pouco, pouco ceifará. Vai dizer que se tu trabalhar meio-dia... Ô Andresa, se tu for para o trabalho meio-dia, por trabalhar só meio período, você vai receber um salário cheio? Não. Mas tem cristão que trabalha 10 minutos para Jesus por semana e reclama que Jesus não faz nada por eles. E ainda quer ganhar hora extra. A palavra não mente, querido. Porque se eu não tivesse respaldo na palavra do que eu prego, eu já não estaria mais aqui. Se Jesus não tivesse a certeza que o Pai era com ele, e que segurava aqueles sofrimentos, aquelas traição, aquelas mentiras que os fariseus falavam dele, ele também não tinha aguentado a cruz. Ainda tem uma cruz para carregar. Tem muita gente querendo cortar a ponta da sua cruz. Aí chega lá na frente e não vai para a terra prometida porque está faltando um pedaço da cruz. A cruz que Deus te deu para te carregar, ele só disse que alivia o fardo. Ele alivia a cruz. E ainda, em 1 Coríntios 15:19 também diz. Apóstolo Paulo diz, não precisa abrir. Se esperamos em Cristo só nessa vida, miserável homem nós somos. Bota aí no telão, 1 Coríntios 15. É bom, sabe por quê? Porque tem tanto miserável olhando para ti agora. 1 Coríntios 15:19. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Eu vou mudar esse negócio aí, tá? Tá muito esquisito essa tua Bíblia aí. Lástima, digno de lástima, miserável. Se esperamos para viver, só receber nessa terra. Só vim para a igreja porque Deus restaurou meu casamento. Agora eu vou dar o dízimo e agora as coisas vão funcionar. E agora eu tenho que curtir essa vida, porque afinal de contas, 70, 80 anos é o que eu vou viver. Diga para o teu irmão do lado, miserável tu é. Se você não tiver a alegria da salvação, e sabendo que a eternidade vai ser de gozo, de paz, de alegria, de colheita, de frutos, de coroa cheia de pedra, que é essa a minha expectativa. Um dia o apóstolo Paulo falou, disse assim: eu gostaria muito de subir agora, eu gostaria muito de morrer, mas por bem de vós, eu preciso ficar. Um dia eu já cheguei a fazer essa oração. O que tem nessa terra de bom, gente? Por que essa terra te prende tanto? Por que tu te prende tanto às coisas dessa terra e não pensa que você vai morrer e você tem uma eternidade pela frente? Então semeie para a eternidade aqui, para tu não ficar lá em cima chorando. Não seja miserável. Quantos miseráveis estão olhando para mim? Quantas pessoas que só pensam nas coisas dessa terra? Quantas pessoas que só querem status, aparecer, mas não querem fazer? Há 2 tipos de pessoas que Deus falou comigo e eu quero encerrar assim. Ele disse assim: não canse de fazer o bem, porque ao seu tempo tu vai ceifar se tu não desfalecer. E algumas pessoas, Deus falou para mim que tem dois tipos de pessoas aqui. E Deus, ele veio um dia, ele entregou talentos para mim e para você. Ele entregou 1 talento, ele entregou 2, ele entregou 5. A palavra de Deus, ele diz que ele não deixou ninguém sem talento. E também ele não está preocupado se aquele que entregou 1 vai ganhar mais do que entregou 5. Deus só quer saber o que tu está fazendo com o talento que é dele e ele te emprestou. Eu estava orando lá atrás e o Valmir está subindo pela primeira vez para o altar. Eu digo assim: olha, o Senhor te deu um talento. Negocie, granjeie esse talento e faça multiplicar. E seja digno de receber pedras nas tuas coroas. Deus te entregou um talento. O que tu estás fazendo? Tu enterrou? Muita gente está com o talento enterrado, esperando o Senhor chegar para entregar. E Ele vai dizer:
não te conheço. É tão interessante, Daiane, que ele só disse que conhecia aqueles que multiplicaram os seus talentos. É muito sério. Chorando e semeando. Chorando e fazendo. Não chorando e se escondendo. Não chorando e voltando para o cativeiro. Esses não vão receber galardão. E nem a vida eterna. E há 2 tipos de pessoas aqui. Eu quero encerrar nesse 2 tipos de pessoas. Pode colocar 126. Salmo 126, 5 e 6. Deixa ali. 2 tipos de pessoas aqui hoje. E eu quero dizer que eu amo muito vocês para estar falando isso. Para estar falando a verdade que Deus coloca no meu coração. Eu podia muito bem chegar aqui e camuflar e encher a igreja de vozes proféticas como fazem por aí. Muitas profecias que é profetada, é mentira, só para encher a igreja. Eu não quero uma igreja cheia aqui e vazia no céu. Eu quero uma igreja cheia aqui e cheia no céu. Por isso a gente fala a verdade. E Deus falava comigo, amada filha, muitos estão esperando colher, mas pararam de semear. Muitos estão esperando a colheita. Deus vai trazer, Deus vai prover, Deus vai trazer o cordeiro, mas pararam de semear. E na linha do natural, tu tens uma terra. Tu não semeia naquele ano, tu vai colher no ano seguinte? Nós estamos na metade do ano, querido. Corra para semear, porque ainda tem 5 anos para tu virar o ano colhendo. Muitos estão esperando a colheita, pararam de semear. E eu vou dizer para você, a colheita não virá. E outros estão semeando, andando, chorando, mas muitas vezes dizem, Senhor, eu estou fazendo a tua obra, eu estou fazendo, eu estou indo na tua casa, eu estou renunciando, eu estou sofrendo afrontas, eu estou fazendo. Senhor, eu estou fazendo. Eu estou lá, eu obedeço meus líderes, eu não falto as coisas que eles me direcionam. E eu, Senhor, eu sou santificado no dízimo, nas minhas atitudes, tu me conhece. E eu estou fazendo, Senhor, mas estou tão cansado. Eu estou tão desesperado, eu estou com vontade de voltar, Senhor, eu estou tão cansada. Muitas pessoas estão se sentindo assim, mas eu quero dizer para você profeticamente nessa noite. Não seja daqueles que param de semear, seja daqueles que continuam semeando, chorando, gritando, com dor, com enfermidade, sei lá, com fogo que você tem na tua vida. Mas eu quero te dizer, tu vai voltar com alegria e tu vai voltar com feixes da tua vitória. Eu não sei em qual tipo de pessoa você se enquadra nessa noite. Mas uma coisa eu te digo para ti. Que se você parou de semear, e tem alguns aqui nessa noite, não fique bravo com a pastora não, querida, é o Espírito Santo. O problema é teu com Deus. Não quero nem saber, querida, a colheita é tua também. Se eu precisar plantar, se eu precisar colher, eu tenho que plantar. Eu plantei essa igreja, no Espírito. Nós plantamos esses ministérios todos que tem aqui, no Espírito. E se tu plantar e agir, tu vai colher. Eu plantei a tua vida em oração. Você está aí? Tudo que tu plantar, Sandra, tu vai colher. Agora, se você parou de semear, e esperando a colheita, querido, eu lamento te dizer, zera a tua vida hoje, não importa a idade que você tem. E diga, Senhor, o meu terreno está vazio, não tenho nada. Mas eu te digo uma coisa, Senhor, eu tomo hoje a semente na minha mão e eu vou plantar. Porque até o final do ano eu vou começar a colher novamente. Agora, se você é do tipo que está cansado, se enquadre a mim, eu também estou cansada. Apóstolo Paulo disse, ainda bem, eu me alegro, o apóstolo Paulo falou. Porque as mesmas aflições e as dores que eu sinto, todo cristão em todo mundo sente. E
Jesus disse, em tudo eu fui tentado para que você saiba que você pode ser tentado em tudo, mas você é mais que vencedor. Continue semeando a semente. Continue plantando. Continue sonhando. Não volte para o cativeiro. Não queira voltar para a vida antiga. Não queira ser aquela pessoa maga. Aquela pessoa que ninguém gostava de ouvir. Aquela pessoa que não tinha nada de bom para passar. Eu era uma pessoa assim, egoísta, maga, invejosa. Eu ia me odiar hoje se eu me visse daquele jeito. Não volte a ser a pessoa do cativeiro, sem sonhos, sem projetos. Você já saiu do cativeiro. Você está em direção a Canaã. Aleluia. E como a gente tem uma surpresa no final do culto, eu quero que você fique com essa palavra. Se você parou de semear, volte a semear. Porque Deus te chamou para algo grande. Deus te chamou para a terra prometida. Deus te chamou para um novo céu, uma nova terra. Jesus te deu vida e vida com abundância. E se você está cansado, te anima, Josué. Não pasme e nem te espante. Te anima. Israel. Glória a Deus. Vamos semear então? Vamos semear. Glória a Deus. Como a palavra se encaixa uma com a outra. Um texto que a pastora leu ali, eu também queria ler. Como estamos no tempo de semear, amados. Semear para colher. Então, aquilo que nós semear, nós vamos colher. Amém? Então, nós queremos colher coisas boas, desfrutar dos bens, nós vamos colher. E bem rapidinho eu queria ler aqui em 2 Coríntios 9, versículo 6. 2 Coríntios 9, 6. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Versículo 10. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira, aumentará os frutos da vossa justiça. O que nós entendemos aqui? É a lei da semeadura. Aquilo que nós plantar, nós vamos colher. Se nós plantar bastante, nós vamos colher bastante. Então eu entendo que conforme eu estou hoje, é o que eu plantei ontem. Israel, eu não estou com o bolso muito cheio, porque você plantou pouco. É a palavra que está nos ensinando. Então se eu plantar bastante, eu vou receber bastante. Mas qual é o nosso bastante? É aquilo que Deus nos deu. Ele falou aqui, ó. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, quer dizer o quê? Que nós mesmo dando, jamais vai faltar pão na nossa mesa. Porque aquilo que eu estou dando para o Senhor, que é uma oferta, e devolvendo, que é o dízimo, foi Ele mesmo que me deu. Como? Me dando saúde e abrindo as portas de emprego. É isso que nós temos que entender como igreja. Que aquilo que eu estou dando para o Senhor, colocando aqui, foi Ele mesmo que me deu. E interessante que Ele diz assim, ó, eu darei e multiplicarei aquilo que tu deu, filho. É isso que nós temos que entender. Dá aquilo que você tem. Mas Ele diz também, dá com alegria, não gemendo. Porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Amém? Então vamos fazer isso aí hoje, vamos semear. E Deus já colocou no teu coração a tua semente, amado. E estará os obreiros distribuindo seus envelopes. Não vai conseguir.
Aleluia. E você pode levantar a mão, você que quer semear, amém? Antes do Israel orar, enquanto você prepara a tua oferta, quinta-feira, teve uma pessoa no culto aqui, e a menina dela foi em direção ao Ministério Infantil. E a menina dela chegou em casa e disse assim: mãe, tu precisa ajudar a pastola, mãe. Porque a porta do Ministério Infantil está quebrada, quebrando a porta de vidro. Quebrou. Né? Ela fala assim, porque ela é pequenininha. Levanta a mão bem alta, amados. Povo obreiro, fica atento. Aí, um monte de mão aqui na frente, já passaram os obreiros, olha. Aqui, ó. Levanta a mão alta. Aí, a mãe me ligou no outro dia e disse assim: pastora, Deus falou comigo através da minha filha. Quanto que custa a porta? E eu enviei uma mensagem de volta dizendo: olha, foi feita lá em Criciúma e o valor é X. Porque aqui era mais caro, bem mais caro. E ela assim: faz 3 meses que eu estou dando dízimo. E 3 meses só, ela nem se batizou. E ela disse: Deus tem aberto tanto para mim a minha porta. Deus tem dado tanto para mim, que amanhã, pastora, eu vou lá e dou o dinheiro da porta para o pastor. Você pode aplaudir o Senhor? É dando que se recebe. Aleluia! E se ela tivesse: filha, tudo bem, quebrou. E daí, filha, eu não tenho nada a ver com isso. Porque o insensível fez assim, sabia? Pode ir lá e murrar a cabeça que ele não abre. É sério. Mas quando a gente anda no Espírito, querido, é uma benção, aleluia. Glória a Deus, amém? Vamos se colocar de pé, por favor. Levante a tua mão, levante a tua oferta, teu dízimo. E crê que você está devolvendo e ofertando uma semente para a tua própria vida. Amém? Deus não é filho do homem para que minta. Ele tem promessas de bênção. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra. A tua palavra diz, Senhor, que o homem emprestaria muito e não tomaria emprestado. A tua palavra diz que nós andaríamos como cabeça e não como cauda. Pai, baseado na tua palavra, aquilo que o homem semeia, isso também colherá. Pai, nós estamos semeando aqui nessa noite uma semente, Pai, que possa multiplicar 30, 60 e 100 por 1. Pai, nós queremos cumprir a tua palavra, para que a tua palavra se cumpra na vida daquele que tem se colocado como fiel ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós repreendemos agora todo o espírito de miséria, todo o espírito de fracasso, todo o espírito de escassez. Saia em nome de Jesus do meio do povo do Senhor. E nós profetizamos a bênção da riqueza e da prosperidade para a honra e glória do Senhor. Amém e graças a Deus. Pode trazer aqui, meu amado. Aleluia. Você volta para o seu lugar e sente, porque a surpresa está chegando. Aleluia. Aleluia. Pode botar os recados, Diego, rapidinho, bem rapidinho. Avisando que segunda-feira, diga comigo, levitas, corpo de dança, corpo de teatro e levitas. Diga comigo, segunda-feira. Ei, segunda-feira, 18h30. Não, aliás, 19h30. 7h30. Reunião com a pastora. Novidade aí, aleluia. Temos novidade aí. Aleluia. Meu Deus, ninguém saia, ninguém entre, ninguém se mexa, aleluia. Glória a Deus. Cadê os recados, Diego? Esse Diego agora, depois que ele tem esse bebê, ele só vive rindo, né? Daqui a aqui, né? Ai, Jesus, Samuel chegou. Terça-feira retorna o estudo bíblico, tá, meus amados? Terça-feira retorna o estudo bíblico. Nós estamos encerrando o livro de Gálatas. Nós vamos encerrar o livro de Gálatas, amém? Estamos na carta de Paulo. Alguém pode me dizer quantas cartas Paulo escreveu? Hein?
Parabéns. Não adianta, erraram tudo aí para trás, erraram tudo. Só quem faz estudo bíblico, né? Glória a Deus. Todas as quinta-feiras, culto de libertação, amado. Semeie, trague alguém. Tem alguém necessitado do teu lado, na tua frente, atrás de você. Trague alguém. Diga para o teu irmão, não venha, não seja egoísta. Não pense só em você. Comece a semear. Semeie que você vai colher. Amém? Semeie que você vai colher. Todas as sextas-feiras, vigília. É isso? Estilingue Gospel. Todos os sábados, culto da família. Esse povo já sabe. Estilingue Gospel. Dia 30. É 30, Piva? 31, Piva. Ah, tá. Nós temos aí, amados, ó. Devido ao excesso de arroz, né? Nós ganhamos. Aleluia. Nós vamos fazer. Olha só, deixa eu falar uma coisinha com você. Ó, se você puder, olha ali para trás, ali para cima ali, ó. Tá vendo ali? Aquele espaço todo que tem ali. O Gilson fez um projetinho, nós vamos colar lá na parede, tá? E nós compramos as folhas já, as folhas, o Gilson foi para Aranguá com o meu marido comprar. E nós vamos fechar 2 salinhas do Ministério Infantil, uma sala para o louvor e uma cozinha bem boa ali para as crianças, né? Uma cozinhinha, uma copa para as crianças, tá? E tudo isso tem custo. Então, nós vamos fazer um risoto sexta-feira, dia 29/7, sexta-feira, nós vamos fazer um risoto. Você vai receber aí o horário certinho, o cartãozinho. Já pensou se todos vocês viessem? Nós íamos arrecadar um bom dinheiro para nós construirmos aí. Lembrando que muitos têm filhos aí. Muitos estão participando dessa igreja, querido. Então não comece assim, eu não vou. É assim que alguns nojentinhos falam, sabe? Alguns nojentinhos craquentos falam assim, eu não vou. Tu não é corpo, querido? Tu não é membro, querido? Alguns nojentinhos falam assim, né, vê? Só querem ver a coisa pronta, mas não querem. É aquilo, querem a colheita, mas não querem semear. É sério. R$5, tá? E o Estilingue Gospel tá aí, né? Olha lá. O cartão, por favor, Piva. Depois lá no final, eu queria assim, os homens, cadê os homens aqui? Homens. Mulheres também, né? Querido, pega cartão, vê quem você vai trazer. Mas já que eu falo que tem cartão, o cartão está com quem? Com o Diego ali, ó. O Diego ali, lá, ó. O pai fresco lá. E o Piva aqui, tá? Gente, vão até eles. Às vezes eu peço para vocês ir. Vão todo mundo embora. Saem igual o rato, né? Vão todo mundo embora. E não pegam nada. Querido, sabia que isso aí é semear? Você sabia que isso é semear? Tudo que tu semeia para o Espírito, que é para a casa de Deus, você vai ceifar no Espírito. Aprenda isso de uma vez por todas, amado. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom? Isso aí nós já temos lá, né? Final de contas, né, meu amor? Nós precisamos de umas férias, né, querido? Aleluia. Por isso que tu é homem mais bonito, né? Porque a gente tem férias. Aleluia. Casais, olha só. O Eduardo e a Maria Helena não está aqui, mas está aqui Gilberto e Jocelaine. Está ali Adenor e Rosane. Você que pegou o carnê, pelo menos chega lá e diga assim, não paguei ainda porque não deu, mas tal dia eu vou pagar. Porque isso é cristão, tá vendo? Isso é filho de Deus, isso é aquele que fala a verdade. Agora aquele que se esconde e vai embora e não dá satisfação, eu lamento te dizer, mas está precisando mudar alguma coisa dentro de você. Se você já assumiu o compromisso, querido, vai lá e fala com eles. Amém? Fala com eles. Conversa com eles. E se você ficar de fora, não fica de fora. Não fica de fora. Que Deus está preparando lá para nós é tremendo. Amém? Agora eu tenho a surpresa. Quem quer a surpresa? Depois que o Djavan falar, eu vou abençoar você e você vai receber a surpresa. Amém? Amém? Então não saia porque você não... Aliás, você não pode mais sair porque a porta fechou. Olha lá, fechou tudo. Fechou tudo. Sabe por que fechou? Porque Jesus está voltando daqui a 15 minutos e nós vamos ser todos arrebatados. Essa é a surpresa. Já vai. Tem gente que ficou com medo. Ai, meu Deus. Tem gente que está com cara feia. Ah, Jesus. Tem gente com o pé na terra, né? Djavan tem 10 minutos para falar da surpresa. Não, 10 minutos. Amém, amados? Queria dizer que a surpresa é que amanhã a oficina de música vai ser comandada pelo Ezequiel.
Então eu queria avisar que todo você que faz parte da oficina de música, amanhã o Ezequiel que vai estar aqui com o pessoal. O Ezequiel é o nosso representante na oficina de música da Banda Monte da Santidade, né? Então é essa a surpresa. Amém, amados. Essa semana muitas pessoas me ligaram, muitas pessoas me perguntaram. Mas um dia disseram assim para Sansão: olha, você não diz onde é que está o segredo da tua força. E enquanto Sansão não disse o segredo da força dele, Deus era com ele. Então eu também não contei para ninguém a surpresa. Hoje é uma noite muito especial para o Ministério Senge, para você, igreja, e para o Ministério Monte da Santidade. Eu queria que o Diego já se programasse com o vídeo lá. Tá na agulha lá. Eu queria que apagassem as luzes lá então. Por favor, um obreiro rapidinho apaga as luzes lá, que eu só tenho 10 minutos. Vamos lá, apaga as luzes lá. Apagando as luzes, Diego, pode soltar ali que o vídeo vai dar um ênfase para aquilo que eu vou falar.